profundidade, né? Como justamente no plano cósmico. E justamente te convidei para essa live para a gente falar e ainda falar um pouco, algumas partes do teu livro, né? Da Aliança dos Exilados, que traz de uma forma Legal. muito aprofundada esse assunto do plano cósmico. Joia. Então, para quem não conhece, está chegando, o livro é esse aqui, ó, Aliança dos Exilados. Isso. É um livro que trata aí desse momento atual, conta toda a história da humanidade, mas ele é voltado a esse nosso momento atual, a nossa realidade, né? Não é algo somente para se estudar história, que legal, nós viemos de tal lugar, tal, tantos seres fizeram parte. Isso faz parte desse entendimento, lógico, é uma construção de um enorme quebra-cabeça. Mas o interessante é que isso está diretamente ligado ao nosso momento. Nós estamos vivendo aí uma transição planetária, é um salto evolutivo para o planeta como um todo e também para a humanidade que está junto aí acompanhando esse salto evolutivo do próprio planeta. Então, o conhecimento, o acesso a essa informação é fundamental nesse momento, porque vai ser a maneira da gente ter um caminho seguro para dar os passos seguintes, né, Romeu? E justamente falando de plano cósmico, né, e toda essa intensidade que exige aqui esse momento de transição planetária, é importante que as pessoas tenham claro, né, que esse é um assunto já canalizado por diversos contatados aí ao redor do mundo e que esse é um assunto fundamental e primordial para a gente conseguir entender o que o ser humano está fazendo aqui na Terra, qual que é seu papel aqui na Terra, né? E todo mundo conseguir se enxergar dentro desse papel, fazendo parte desse quebra-cabeça coletivo. Então, é um enorme quebra-cabeça, né? E nós somos os, sei lá, irmãos nesse processo, todos nós, né? Estamos aqui vivendo o mesmo processo. É uma humanidade e um planeta. É uma coisa bem familiar, assim. e cada um é um encaixe, né, mano, Sim, nesse universo. E cada um teve e tem algo a compartilhar nesse todo. com certeza. Bom, como você é um escritor e escreveu bastante sobre esse assunto, eu percebo uma coisa que todo mundo fala do plano cósmico de uma forma sempre muito resumida, utilizando, sei lá, aquele vídeo que tem do Sisto falando, pega uma partezinha ali do Ricardo Gonzalez falando. E quando eu li teu livro, a sensação que eu tive é que tem muitas partes aqui muito aprofundadas e que muitas vezes não são tocadas ou não são comentadas na profundidade que merecem, né? E principalmente aqui, começando pelo início de tudo, pouca gente fala sobre a questão dos três universos. Qual é toda essa dinâmica, né? Que acontece, você me mostrou agora há pouco antes da gente entrar, até uma imagem sobre isso. Primeira coisa que eu ia te pedir para explicar e para a gente começar, qual é essa dinâmica dos três universos? O que isso tudo tem a ver com o plano cósmico? Legal. Então, essa é uma informação realmente que alicerça todo esse entendimento, porque a gente tem acesso a planos, quantos planos existem, como que é o universo e tudo mais, como uma temática geral, genérica. Se nós pegarmos em várias filosofias, religiões espalhadas pelo mundo, nós vamos ver diferentes abordagens sobre esse tema, mas todas coincidindo em alguns pontos, né? Então, a gente buscou pegar a informação passada pelos guias extraterrestres. Então, toda a informação que nós temos, ela é totalmente embasada em informações passadas por extraterrestres em contatos com grupos de contato pelo mundo. Então, são informações que, por mais que você diga, nossa, mas eu vi isso lá na escola esotérica, não sei do que, algo parecido, tem um troço diferente, sabe? Nós não pegamos dali. As informações que nós temos vieram desses seres. E por mais que conhecida, maravilha, quanto mais coincidências, melhor. O importante é entender.
né? Entender o quanto isso é importante para nós mesmos, aprofundarmos a nossa relação conosco mesmo e com toda essa estrutura que faz parte do universo. E aí a confusão é muito grande, Sim. né? Você confunde dimensão com plano, por exemplo. É muito Isso. comum o pessoal falar, tantas dimensões, e outro já fala, mas é o plano isso, plano astral, plano mental, não sei o que lá, mas como que é isso? Né? A Aquela Terra velha está no... dúvida. A quarta dimensão não é o plano astral? Não, não é o plano astral. Nossa, Então, que certeza. essa é clássica, né? O pessoal fala, a quarta dimensão é plano astral. Então, pô, mas não é. Não. Não é. São entendimentos diferentes. Então, eu tenho uma imagem aqui que ilustra bem isso para a gente entender. Então, nesse quadro, busquei colocar ele ali como que é a informação que nós temos desses seres. Então, eles dizem que existem múltiplos universos, ou seja, nós vivemos num multiverso. Mas o universo que nós estamos agora aqui inseridos, quer dizer, nós terrestres, andando na superfície de um planeta e tudo mais, esse universo onde está inserido o nosso sistema solar e tudo mais, ele está organizado dessa forma aí. Eles dizem que cada universo ele é composto de 3 camadas. É como se fosse uma grande numa cebola, mas é mais parecido com uma bonequinha russa, porque uma está dentro da outra, né? Sim. Você abre a bonequinha maior, tem uma menor dentro, abre aquela, tem outra. Tudo está encaixado junto, não existe Um separado. contido dentro do outro. Exatamente, todos conectados. Então, eles são muito claros quando eles dizem que nós vivemos num universo que é composto de 3 camadas, como se fosse 3 universos, né? O universo material, o universo mental e o universo espiritual, compondo esse nosso universo que nós estamos hoje, né? O sistema solar está circulando, se deslocando aí a altíssima velocidade, circulando pela Via Láctea nesse universo. Perfeito. Agora, como que nós jogamos isso para a nossa realidade aqui pessoal? Nós, eu, Romeu, né? Como que nós estamos nisso? Então, eles dizem assim, que o universo material, ele é composto de 7 planos, né? 7 planos diferentes, nos quais nós nos deslocamos por ele e nos manifestamos ao mesmo tempo, porque nós estamos manifestos em todos esses corpos, Sim. né? Utilizando, no caso, no universo material, o corpo físico, que é o corpo que nós nos deslocamos aqui com os carros, caminhamos, nos alimentamos, aonde a grande maior parte da civilização humana acha que é a única coisa real. Né? A ilusão de que o universo do corpo físico, né, é a única coisa que existe. Essa é uma péssima ilusão, porque ela castra todas as outras possibilidades. O Só que o paradigma corpo dos 5 físico... sentidos. Oi, Bruno? O paradigma dos 5 sentidos, né, mano? Exatamente. Vive dos 5 sentidos, né? Então, do corpo físico. Mas o corpo físico, ele corresponde a um dos planos que nós estamos manifestos. Nós também temos um corpo astral, que ele é feito de matéria também, uma matéria um pouco mais sutilizada. É como se os átomos do corpo astral fossem um pouco mais separados. Então, se tornando difícil de ver para quem não tem uma certa sensibilidade. E nesse mundo astral que nós estamos inseridos 24 horas por dia, sim, que é junto com o nosso corpo físico, né? O plano astral ele é composto de 3 grandes planos: o astral inferior, o astral médio e o astral superior. Então, só aí nós já vimos 3 planos do astral, mais o corpo físico, já deu 4 planos. Sim. Temos mais 3, que é constituído o universo mental, também conhecido como mental inferior, concreto, né? Dividido em 3 níveis, que nós interagimos nesses 7 planos utilizando o que nós chamamos de personalidade ou ego, que é aquela identidade que nós desenvolvemos quando estamos nascendo no mundo.
Então, nós nascemos aqui, a família, numa cultura tal, num tempo tal, deu o nome. Ó, você vai se chamar Emanuel, da família tal. E a pessoa adquire aquela personalidade, aquela persona, aquele ego, e ela aprende as coisas daquela cultura, daquele momento planetário e tal, e aquele tipo de convívio, e ele está ali, isso tudo está sendo vivido neste universo material, né, que é um universo dividido em 7 planos, que são esses corpos aí que estão na última coluna. Cada plano desse, nós interagimos com um dos nossos corpos. Resta aprender a pôr a nossa consciência nesses corpos. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Uma pessoa que tem uma clarividência desenvolvida, ela pode ver como que está o plano astral nesse momento aqui em volta. Então, o plano astral, ele está interagindo 24 horas por dia, dá para dizer assim, com todas as realidades. Né? E conforme está a tua frequência, você vai estar ali no astral inferior, no astral mais superficial, mediano, ou então está acessando aí guias espirituais, seres altamente avançados, no astral superior. Então veja que maravilha, né? Essas possibilidades que existem disponíveis para o ser humano poder viver e interagir. Nós todos estamos manifestos nesses 7 planos, que esses seres dizem que isso compõe o universo material. E justamente essa interação. Oi. Desculpe te cortar, irmão. Essa interação, né, que cada um possui para interagir com cada um desses universos, digamos assim. Né? Aí, aonde que existiu justamente a dificuldade, né, da barreira em que aqueles seres que eles ficaram estancados dentro do processo evolutivo, que foi de fato a inspiração para a criação do próprio plano cósmico. Uhum. Aonde que ficou esse estancamento aí com base nessa nossa planilha aqui? Dentro da história do plano cósmico, nós sabemos que existiu, né, um estancamento, um bloqueio, uma trava evolutiva dentro do universo material. As civilizações mais avançadas deste universo material, que nós estamos nos referindo aqui desde o princípio, que é composto de 7 planos e que nós nos manifestamos no corpo físico, nos 3 astrais e 3 mentais, que tudo isso é matéria. Nesse plano, vamos dizer assim, do universo, nós, enquanto civilização, nós somos uma alternativa a um estancamento de evolução. As civilizações mais evoluídas que existiam no universo material, elas não passavam de um ponto. Os seres sempre falam assim, que as civilizações mais avançadas do nosso universo, elas se tornaram extremamente mentais, em termos de extremamente analíticas, lógicas, né? Em detrimento do sentimento, né? Ignorando, de certa forma, passando por cima do que é sentimento, eles viram que eles poderiam levar a vida de uma maneira mais tranquila, usando somente a lógica. Sim. Então, para eles, o que nós chamamos de amor, que é um sentimento assim que avassalador, né, super forte, para eles o amor nada mais é do que o bem comum. Ah, tá bom para todo mundo, então isso é o amor no entendimento deles, sem aquela energia poderosíssima do sentimento. Então, a evolução das raças mais avançadas deste nosso universo que nós estamos hoje, eles estavam parados nesse ponto. E aí os seres descobriram que, poxa, alguma coisa tinha que acontecer, que nós tínhamos que continuar o nosso processo evolutivo. Aí que entrou seres do universo mental, ligado ao nosso próprio universo, e esses seres do universo mental, que vivem no universo mental, que sugeriram a criação do tal plano cósmico. Legal. Então, todo o plano cósmico ele foi concebido no nosso universo mental, nesse universo que nós estamos acoplados aqui.
porque dentro desse universo mental que nós estamos ligados, todos nós estamos lá também. Eu estou, você está, todas as pessoas que estão ouvindo aqui, nós estamos aqui com um corpo físico, um corpo astral, que se manifesta em vários planos, um corpo mental que faz em vários planos, e tudo isso está conectado com o universo mental, no nosso mental superior, que é a nossa verdadeira essência, nosso eu superior. Esse é o nosso mental superior, ou supramente, a nossa verdadeira identidade, aquele ator que já teve múltiplas vidas aqui no universo material e tem ali todo o repositório dessas experiências. Então, nesse plano, nesse universo mental, dividido em 3 planos, que os seres separam em mental superior ou supramente, alma e espírito, que é uma estrutura toda junta, né? Ali está a nossa individualização enquanto ser. Ali está a nossa verdadeira identidade, dali que provém toda a existência nos planos materiais. Tudo isso alimentado pela essência que vem do universo espiritual, que está dentro e fora de toda essa estrutura. Então é como se o universo fosse uma cebolona de 3 camadas, né? Uma camada material misturada com uma mental e misturada com uma espiritual. Tudo isso compõe um universo. Então nós estamos conectados nisso tudo. E os seres que não vêm, raramente eles aparecem no universo material, que vivem no universo mental, são chamados pais criadores, os arcanjos, os Elohims, os tronos, serafins, esses seres assim. Né? E são seres altamente poderosos, tanto que são chamados de Elel, ou resplandecentes. São seres que são intrinsecamente ligados em todo o processo da criação. Toda a criação só foi possível graças a esses seres do universo mental. Só que nós também estamos nesse universo mental, Romeu. Claro. Nós também, nós, a nível da nossa essência, enquanto ser, nós também estamos representados ali. Só que a grande maior parte da humanidade é inconsciente disso. Sim. A gente só tem consciência aqui dos níveis materiais. Não tem consciência desses níveis mais avançados, né? E aí que surgiu todo o plano cósmico. Esses seres do universo mental, esses pais criadores, conceberam que, para que saísse daquele estancamento evolutivo, era necessário que se despertasse nessas humanidades altamente avançadas o que é sentimento. Né? Esse sentimento profundo que nós humanos temos e transbordamos, principalmente brasileiro, né? Brasileiro é uma emoção só, né? Qualquer coisa o pessoal está chorando. Né? Tem muita emoção, e essa emoção está conectada, queira ou não, com o sentimento, é uma ligação a nível de coração. E aí concebeu-se esse projeto, veio para os planos materiais, né? Para os conselhos, para toda a organização que rege os mundos materiais, e foi criado o plano cósmico aí, com 8 planetas, mas juntou-se 13 civilizações que tinham perdido todos os referenciais físicos, viviam só no plano astral, sem corpo físico, para que essas civilizações pudessem começar a tomar corpos nesses 8 planetas e ali desenvolver-se um processo de evolução que fizesse com que as pessoas não perdessem o sentimento, que elas não ficassem tão lógicas, tão analíticas, elas desenvolvessem também sentimento nesse processo todo. Resumidamente, seria isso. Perfeito, perfeito. E porque assim, né, a Terra e mais 7 planetas foram justamente foi justamente esse processo criado através do plano cósmico e foi tutorado pelos seres do universo material, né? Do universo mental e material. Né? Então, ambos tutoraram junto esse início do processo. Isso, os pais criadores, eles estavam diretamente ligados com o Conselho dos 9 de Andrômeda, que no final vira o Conselho dos 33, juntando o Conselho dos 24 Anciões. Então, esse Conselho dos 33 foram os responsáveis por trazer no plano material, no universo material, toda essa criação, essa concepção desses seres do universo mental, esses pais criadores, esses Elohims, como a gente chama. Perfeito. E aí foi criada a Terra e mais 7, né?
dentro exatamente. daquilo que a gente chama de tempo alternativo ou tempo paradoxo, como chamam os espanhóis também. Uhum. Porque, digamos assim, Emma, a gente veio falar junto, mas só estou te perguntando, né? Você já Não, viu. mas nós dois estamos perguntando um para o outro e vamos indo, né? É um tema complexo, né? É um tema complexo. Então, beleza, criaram os 8 planetas. Por que a necessidade de fazer um tempo alternativo para ser criado esse processo? Né? Porque aquilo que se Uhum. fala muito em Rama, né, da sincronização com o tempo real do universo, que seria o tempo dessas civilizações que estavam, né, Uhum. passando por todo esse processo e auxiliando aqui no plano cósmico e no projeto Terra, digamos assim. Para entender um pouco isso, vamos focar só o projeto em relação à Terra, né? Em Certo. relação à própria Terra. No tempo real do universo, segundo esses seres, não existia Terra, né? Existia aqui o nosso sistema solar, com os planetas que nós já conhecemos. O cinturão de asteroides era um planeta chamado, como que era? Maldek, Darmon, né? não, Darmon, Maldek ou Phaeton, né? São feito. três nomes que tem aí nas histórias. E esse planeta que virou o cinturão de asteroides bem depois, mas era um planeta. E a Terra não existia nessa órbita, né? Então, no tempo real do universo, não existia o planeta Terra. E no, na criação desse tempo alternativo, foi uma maneira deles fazer esse projeto acontecer, as pessoas virem, poderem tomar corpos físicos para continuar seu processo de evolução, mas elas estariam não interferindo, e esses seres também não estariam interferindo no tempo real do universo, porque no tempo real do universo as interferências iam estar ligadas a leis universais que regem todas as ações. Claro. Então, como era um projeto que não se sabia que resultado ia dar e nem se ia vingar, poderia acontecer um monte de erros e eles podiam ficar totalmente travados. Então, a melhor alternativa seria criar algo num tempo paralelo. Qualquer coisa, você desliga aquele tempo. Aquela Sim, linha do tempo ali acabou, né? sim. De uma maneira Sem prática. grandes consequências a todo o resto, né? É igual você tem uma empresa e de repente você monta um setor da tua empresa separado ali para montar ali um experimento de algum equipamento, alguma coisa para ver se dá certo. Depois você vai colocar na empresa principal, algo mais ou menos assim, que seria o tempo paradoxo, esse tempo alternativo em que a Terra foi colocada para existir todo esse projeto. Lógico, hoje nós já sabemos que a Terra já retornou, já está no tempo real dela, do próprio universo em si, né? Mas Sim, naquela época, há 3 bilhões de anos atrás, foi assim que aconteceu. sim. Maravilha. E, inclusive a Terra foi trazida até aqui, né? A Terra É, foi trazida até aqui. Eu estava todos os revisando o livro. planetas, todos eles, todos os 8, eles foram terraformados, né? Eles foram inseridos no contexto. Então, no livro a gente busca detalhar um pouquinho mais que a Terra ela já tinha inclusive uma humanidade que vivia no plano astral, né? Tinha destruído toda a vida na superfície e a Terra estava lá junto com as estrelas em Sírios. Era um planeta de lá e foi simplesmente transportada nesse tempo alternativo para esse local, para aqui sim ser desenvolvido todo esse experimento. Então, é E algo assim muito transcendente. muito transcendente. E daí são os seres de cisne, né? Chegaram aqui, criaram esse processo de terraformação. E, de fato, né, Emma, o que aconteceu para isso tudo acontecer? Isso ali também afeta, né, até a dinâmica do nosso próprio sistema solar. Entrou a Terra aqui entre Marte e Vênus. E, bom, esses seres que você está falando, né, uma vez você usou um termo, e a gente falava bastante sobre isso, junto com o Plínio, o René também. Esse povo que veio junto da Terra é o povo do Fraiki, que você É se o refere? povo do Farquim.
é o povo guerreiro, né, de Sírios, que tem toda uma história da Terra lá na época que ela era em Sírios, que não é nem vamos entrar aqui, porque é Sim, antes dos 3 bilhões de anos, é algo muito antigo, certo. né? Mas esse povo que vivia no astral da Terra era um povo altamente bélico, altamente guerreiro, que conseguiram destruir toda a superfície do planeta com suas guerras e tal. Acabou a vida. A Terra era como nós vemos hoje, por exemplo, Marte. A gente olha para Marte e não vê nada, só vê poeira lá, né? Uhum, Então, a Terra seria um corpo celeste tipo aquilo. Só que claro, era um corpo que ainda tinha humanidade, seres que viviam no plano astral, então tinha uma vida ali. Por claro. isso que ele foi resgatado para servir ao plano cósmico. Perfeito. É. O povo do Então, Fraiki. é o povo E do Freiki. E está aí ainda, né? tá guerreando ainda sem parar, Se né? nós somos 13 raças, né? Uma delas é o povo do Freiki, que é o povo que gosta de guerra, não sossega se não tiver tiroteio, né? Sim, Tá aí até hoje. tá aí até hoje. Tá, então beleza. Seguindo um pouco dessa linha de raciocínio. Existiu esse processo, né? Foram criados todo esse processo de terraformação aqui, animais de todas as partes da galáxia, plantas de todas as partes da galáxia. Um verdadeiro paraíso, né? Até colocam e classificam o planeta como uma categoria Ur-Nema, que é Isso. um grande potencial de desenvolvimento espiritual. E aí, como que foi a criação dos primeiros seres? Eu É, sei que esse é um assunto muito grande, muito complexo, mas de uma nossa, forma, se são for milhões de anos em alguns minutinhos aqui numa live, né? Então, é difícil fazer uma síntese. Mas veja bem, quando foi colocando, semeada a vida na Terra, foi semeada uma vida de múltiplos locais, né? Então explodiu vida, e algumas se adaptaram, outras não e tal, e a Terra virou um planeta maravilhoso, um verdadeiro paraíso em termos de diversidade. A nível de universo local, que corresponde às 9 galáxias próximas aqui, a nossa, que é a Via Láctea, é o planeta que mais tem diversidade. Por isso que ele se torna um local muito visado por seres extraterrestres, seres de outros mundos, porque a Terra tem uma diversidade incrível de vida e uma abundância também incrível. Já foi melhor, lógico. Se a humanidade não fosse tão parasita e tão predatória, estariam aí, mas ainda tem muita coisa, né? Então, na época dessa criação, dessa semeadura feita pelos seres de cisne, explodiu vida no planeta e teve toda uma conjuntura que foi acontecendo. Só que, além de toda essa explosão de vida, precisava-se, dentro do projeto, criar, de alguma forma, cada planeta a história é diferente, cada raça tem a formação dos seus corpos físicos tridimensionais diferentes. A Terra também foi diferente. Então, a busca era conseguir fazer um corpo físico que pudesse suportar a vivência dentro dele de um ser, né, que esses 13 povos estrangeiros, aos quais nós fazemos parte, todos nós que estamos aqui no planeta encarnados, todos tinham uma característica, eram seres eretos e com uma coluna vertebral reta com 7 pontos principais, 7 chakras principais. É uma conformação nossa, nem claro, todas as são assim. Então, precisaria ter um corpo físico que suportasse ter esses 7 portais, 7 chakras principais ativos e o ser ainda ser consciente e conseguir interagir com a realidade e co-criar o mundo, porque nós somos agentes co-criadores, constantemente. Aí testou-se de várias formas. Nossa, quando você começa a ver os relatos dos seres assim, meu Deus, tem muita história. Tentaram de tudo, mas a grande maioria desses projetos não davam certo quando vinha para um ser, por exemplo, dessas 12 raças, tomar o corpo não aguentava, por exemplo, não suportava um ser humano como nós, assim, ali dentro, ou não manifestava consciência, ou morria dali uns dias e tal.
Pois bem, isso demorou milhões de anos. O ser humano, como nós conhecemos hoje, essa forma antropomórfica e tal, com uma certa semelhança aí com os símios, ela vem justamente de um ser que evoluiu naturalmente do reino animal aqui na Terra, que nós tivemos N representantes de todas as raças, né? Aves, répteis, peixes, né? E existiu um ser que se adaptou muito bem à superfície da Terra, que nós chamamos aqui na nossa ciência de Ramapithecus. O Ramapithecus foi um antropóide, assim, foi um símio que evoluiu muito, ele já andava nas duas pernas e tal, e foi usado ele como base genética para fazer transgenia. Então, quando o pessoal fala de transgênico e tem um monte de medos de transgênico, é da transgenia nossa, humana e irresponsável. Essa é perigosa. Aqui nós estamos falando de uma transgenia de seres que estão há milhares ou milhões de anos na nossa frente em termos de evolução tecnológica. Sim. Eles fizeram essa espécie de transgenia com genes de seres de Orion Sim. com esse Ramapithecus. E essa junção fez com que esse aparente antropóide, meio macaco, parecido com o Neandertal, ele assumisse uma característica que era compatível para abrigar a constituição setenária das 13 raças que estavam resgatando o seu processo evolutivo. Então, nasceram... Lá no astral, eram pessoas que estavam lá no astral esperando a oportunidade de encarnar. Exato, para continuar o processo de evolução. Então, veja como tudo é encaixadinho, né? Eles teriam que fazer um projeto cósmico, que chamaram de plano cósmico, para resgatar um potencial evolutivo das raças mais evoluídas. E para isso, teria que se começar com uma raça nova, e não com raças que já existiam. Claro. E aí que começou o Projeto Terra. Então, o Projeto Terra é muito novo, ele é uma novidade, ele é uma joia para esses seres. É uma revolução. Porque foi aqui que floresceu, Romeu. Aqui que floresceu a possibilidade. Né? E dentro do passar do tempo, nesses 8 planetas, só a Terra acabou sendo, né, um dos projetos que pode ser a vir que tenha êxito. Haja esperança, né? Se isso é o melhor, pelo amor de Deus. O planeta, tudo bem, o planeta é lindo e maravilhoso. Né? Às vezes a gente fala, nossa, será que somos a esperança do universo? Estamos perdidos, né? Estamos perdidos. O universo está perdido, né? Não, mas, aproveitando, né, esse entendimento, veja bem, os caras conseguiram, e foram cientistas de Orion que conseguiram, tá? Foram os primeiros que conseguiram ali no sul da África fazer esse experimento, mas tinham outros povos de outros locais fazendo experimentos aqui também, alguém tinha que conseguir, né? E conseguiram, através do Ramapithecus, fazer nascer um ser mais do próprio casal, né? Desses Ramapithecus, saiu um ser diferente, mas com possibilidade de abrigar uma centelha divina. Aí veio o Australopithecus e toda essa evolução, esses elos perdidos da evolução humana. Pois bem, só que não era só isso. Aquelas criaturas que nasciam eram animais, não eram seres humanos, de constituição setenária. Então, eles tinham chakras espalhados pelo corpo, como todos os animais. Eles não têm um alinhamento de chakra na coluna vertebral. Então, nasceu o primeiro lá, mas para ele nascer, teria que haver uma espécie de uma cirurgia espiritual para que aquela consciência humana do plano astral viesse e pudesse nascer naquele bebê que estava nascendo. Aí foi aí que viemos eu e você. Né? Porque estava todo mundo lá na fila, reunido, né? E agora, gente, quem vai ser o primeiro que vai nascer? Conseguimos, há 60 milhões de anos, conseguimos agora fazer a possibilidade de vocês retomarem o processo evolutivo. Quem que vão ser os grandes heróis, aí, os primeiros a tomar corpo físico no planeta Terra, né?
Todo mundo Lógico, deu um passo para trás e a gente ficou olhando para cima, né? exatamente. Rubens, lembra? Romeu lembra. Nós, que éramos os mais bobão da história, ficamos parados e os mais inteligentes deram um passo para trás. Ficamos nós ali de bobeira. Meu Deus, seremos os primeiros. Só que, aí que os caras avisaram. Só tem um detalhe. Quando você nascer lá, por ser um corpo novo, né, recém-formado, vocês vão perder a memória, não vão lembrar É. nada, não vão saber o que estão fazendo, nem de onde vieram, na família de vocês, não vão esquecer tudo. Vão começar do zero o processo de evolução. Aí Aí, tivemos que tomar algum copo de água para encarar essa viagem, sabe? não, e, e esse esquecimento é cruel, né? Porque eu lembro que você contava quando eu e o René ela ia no sítio e perguntava, né? Levava, anotava e tudo. Mas como que esses seres, né, que tinham toda essa consciência a mais, encarnavam nesses corpos primitivos e ficavam extremamente limitados dentro deles, né? Tapado. Imagine a gente, ó, nós aqui como civilização atual. Imagine nós aqui que usamos celular, computador, essas coisinhas assim que nós consideramos sofisticada, né? Se a gente tivesse que, ainda mantendo a consciência, nascer num corpo físico de alguém lá na Idade Média, por exemplo. Poxa, você ia estar ali na Idade Média, mas pelo amor de Deus, você ia estar infeliz, sofrendo, agoniado. Meu Deus do céu, nem banheiro tem nessa porcaria, o pessoal nem banho toma. Quer dizer, ia ser um troço muito louco, né? Ia ser horrível. Então, Sim, imagine o que foi para nós, enquanto civilização, vir aqui a primeira vez. Todos nós perdemos as memórias. Lógico, elas estão resguardadas, mas no momento da vinda, se perdeu tudo. sim. E porque o próprio corpo físico ia ter que evoluir durante milhões de anos para que nós chegássemos ao ponto de poder resgatar essas memórias, esses conhecimentos e tudo mais. E como, pegando essa linha de raciocínio, como que seres tão primitivos, quer dizer, em corpos ainda precários e primitivos inicialmente, acabaram dando origem a uma civilização de tamanho potencial espiritual quanto os lemurianos? Quanto tempo, Emma, passou nesse meio tempo entre uma coisa e outra? É bastante tempo, né? É mais ou menos 60 milhões de anos atrás que conseguiram fazer o primeiro projeto dar certo, Nossa, né? E aí milhões. começou-se a vir pessoas nesse projeto de transgenia, só que não eram somente os seres de Orion que estavam aqui fazendo a tentativa de implantação do plano cósmico. Tinham seres de vários locais, de Sírios, das Pleiades, né? Lá até os Zeta Retículo estavam por aqui. Tinha gente muito local lá da Ursa Maior, né? E eles estavam em locais diferentes do planeta Terra, em locais, continentes diferentes, fazendo também tentativas. Quando a turma de Orion conseguiu fazer, eles estavam ali no sul da África, Uhum. naquela região ali onde sobrou somente a ilha de Madagascar. Mas ali tinha um continente, né, que era chamada Antiga Lemúria. Foi ali que Sim, conseguiu se fazer o projeto pela primeira vez. Só que, hoje, por exemplo, quando você faz uma descoberta científica, você faz um trabalho na faculdade, monta lá com a tua equipe e tal, e dá certo um trabalho, o que, que você faz? Publica, sim, né? A turma claro, publicou. Gente, claro. conseguimos, deu certo. Fico meio tapado o povo, mas estão conseguindo, né? Aí as outras raças que estavam ali tentando, né, o pessoal de Sirius, o pessoal das Pleiades e tal, foi lá e os cientistas de Orion passaram as informações, ó, nós conseguimos fazer desse jeito, pegando tal gene, tal característica, papapá, e eles replicaram isso no continente, onde hoje é a Europa, né, a Eurásia, de maneira geral, aqui as Américas, todas abrigaram projetos humanos. E os Sim, projetos humanos foram nascendo através de derivação genética de povos diferentes. Por isso que nós temos povos até hoje aqui com cor de pele diferente, olho diferente, sabe? O estilão diferente, mas com uma base genética muito parecida. claro. Né? Interessante. Então todas essas raças também, né?
fizeram seus projetos, e por isso tamanha diferença entre pele e características, né? Que maravilha. E, e, e daí teve uma história de um acidente solar, né? No meio desse caminho. Porque daí, sabe como que é, né? Como toda história, ela tem ali seus dramas. Então, a gente sabe aí, inclusive, para quem chegou agora, isso que nós estamos conversando é sobre o livro Aliança dos Exilados. Exato. Tá? É um livro nosso, está disponível na Amazon, que conta a história da Terra, contada pelos extraterrestres em contatos diretos pelo mundo. Então, aqui tem um apanhado de informações que faz parte justamente disso. Toda essa história humana e a história do planeta narrada por esses seres. Não narrado por filosofias, por livros sagrados, livros de tradições, não. Informações de boca a ouvido de seres que estão aqui atuando, né, os extraterrestres. Por isso que o tema ali, né, a presença extraterrestre na Terra. É muito estranho, né, ficar redundante a presença extraterrena na Terra. Né? Então, e esse livro, só um adendo, esse livro é muito importante. Eu acredito que todas as pessoas aqui dos grupos de contato deveriam ler, porque ele traz essa ótica do plano cósmico de uma forma aprofundada. Sim. E essa forma aprofundada é que muitas vezes faz a diferença no nosso entendimento profundo dentro do próprio processo. Né? Então, inclusive serve de base, né, para quando você tiver o teu contato com esses seres, a pessoa tiver a sua experiência, ela vai entender muito mais o que o ser está passando para ela de informação, não fica aquela coisa meio mística no sentido negativo, né? Fica uma coisa mais concreta, você vai entender a história que ele está te contando de uma maneira mais sólida. Né? Isso. E lógico, esse projeto teve seus percalços de caminho, nós tivemos aí um acidente solar muito grande, depois nós tivemos uma era glacial, né, que ficou há 34 milhões de anos atrás. Quer dizer, nós tivemos um monte de acidentes do processo, mas não é bem acidentes, porque faz parte. A Terra era um planeta recém-inserido num sistema solar e estava passando por muitas mudanças. E essas mudanças foram atrapalhando o projeto como um todo. Então, a gente diz que o projeto humano, por mais que ele tenha 60 milhões de anos de idade, ele, na verdade, ele começou a ser alavancado mais ou menos de uns 80 mil anos para cá. Que dá para dizer que é uma recente. Oi? É uma história recente comparada a 60. É uma história, para eles, para esses seres, é uma história super recente. Sim. Né? Uma história muito curta, pequena ainda. Né, 80 mil anos de história de um processo evolutivo, já sem tantos entraves como aconteceu. Aí os entraves que foram acontecendo era mais a nível de evolução da raça, administrar ali as guerras e tudo mais, até nós chegar aos dias de hoje. E esses outros planetas acabaram, de uma forma ou de outra, os 7, tirando a Terra, se colocando fora de uma possibilidade de êxito, né, naquilo que vinha a ser o princípio do plano cósmico, né? Sim. Os seres falam que teve planetas desses 8 que sofreram acidentes, né, de asteroide, meteoro batendo e eliminar todo o projeto. Tivemos planetas desses que acabou que os mentores, os seres que estavam ali fazendo o projeto, se aproximaram demais da humanidade e interferiram demais no processo, e isso fez com que gerasse uma civilização extremamente lógica, analítica também, igual os seres que estavam orientando, eram professores. Então, esses professores replicaram o mesmo erro, né? O erro que estava tentando se corrigir em toda a linhagem evolutiva dos seres, que era a falta de sentimento. E olha que interessante, Romeu, como tudo tem um porquê. Né? A gente começa a entender, por exemplo, aquele seriado Star Trek. O Star Trek, o cara, não me lembro, Goldman, não me lembro o nome do cara lá que escreveu o Star Trek. Ele fazia parte de grupos de contato, ele sabia de experiências com extraterrestres e tal, e depois que ele criou o seriado. E note bem,
no seriado do Star Trek, não tinha um ser vulcaniano extremamente lógico e que não entendia o sentimento humano? Olha Exato. como ele já pegou naquela época essas histórias. Sim. Depois, na versão mais moderna, nós temos ali o Data. O Data é um androide que o maior enigma para aquele androide era entender o sentimento humano. Ele queria, por toda a lei, entender o que era sentimento, viver o que era aquilo. Né? Veja como isso já está aí na estrutura de toda a nossa, sabe, os arquétipos internos, de toda a estrutura humana, está esse enigma. Tá esse bloco de informações na caixa, né? E essas pessoas Com acabam, às vezes, certeza. até de forma inconsciente, né? Trazendo como referência. É, Então, criação dos corpos, tal, 80 mil anos. Lemurianos. Esses seres, né? Negros, aspecto pele escura, que tinham um avanço em termos de. Eu nunca esqueço uma referência que você usou, que eu sempre uso para contar a história pessoal, que é que naquela época os lemurianos chegaram a ter uma glândula pineal do tamanho de uma laranja, né? Enquanto hoje em dia a exatamente. nossa é do tamanho de um grão de feijão. E olha lá. E olha lá. E olha lá, né? Né? Porque a glândula pineal, ela é a nossa conexão com os vários níveis de consciência. Né? Então, é, Lemúria, Lemúria tinha um povo que era o primeiro povo, a primeira civilização avançada que surgiu na Terra, foram os lemurianos. Existiam vários povos, várias tribos, entre aspas, espalhados pelo planeta inteiro, com caras, estilos diferentes, mas avançado mesmo eram os lemurianos. Os lemurianos eram uma raça de pele preta, escura, justamente para ser adaptada ao clima, um clima quente, né? Uma ossatura forte, resistia a um monte de situações, e uma sabedoria incrível, além do que um sentimento fantástico. Eles transbordavam sentimento. E isso fez com que a raça lemuriana evoluísse muito, tanto que naquela época os seres praticamente achavam que estava resolvido o problema e que eles iam buscar aprender com os lemurianos ali para resolver toda a questão do estancamento evolutivo do universo nosso aqui. E Veja entra, como a Lemúria foi importante. e entra também uma questão da conexão que eles tinham com o espírito planetário, né? E esse desenvolvimento que eles tinham em conexão com a própria energia de Gaia, né? Do espírito Né? planetário. Você veja Quando bem, Romeu, hoje nós estamos ensinando os grupos de contato, ensinando o pessoal a fazer conexão com o coração cristal da Terra. Eles já faziam naquela época. sim, veja, né? E faziam naquela época e tinham uma profunda integração, né? Com os rios, com a flora, com a fauna, com tudo. Essa integração, o quanto falta para o ser humano hoje em dia. Pois é. Então, isso é a chave de toda essa trama cósmica está aí, nessa integração da gente com os níveis, porque veja bem, qual que é um dos maiores entraves que tem no processo? Inclusive é um entrave que ele é perpetuado aqui nas nossas tradições esotéricas, místicas e tudo mais. O pessoal menospreza o mundo físico, o mundo material. Ah, o que presta está no mundo espiritual, ou está lá no céu, sei lá que nome vão dar. As pessoas sempre estão buscando furar o processo e dizer que lá fora tem algo importante e é o melhor de todos. E sendo que os seres falam para nós que o mais precioso está em todos os níveis e a matéria é o suprassumo do processo. Porque é graças à tua vida num planeta, em associação a esse planeta, que você pode evoluir, que você pode fazer o teu processo de evolução. Então a matéria ela é tão sagrada, entre aspas, tão sagrada como qualquer outro dos nossos veículos de manifestação. Senão o pessoal fica só naquela, o que manda, o legal é espiritual, o corpo espiritual, não sei o quê. Gente, parem de besteira. Na verdade,
tudo tem uma importância incrível. E a matéria, o mundo físico, foi o que deu condição para que a gente continuasse a evoluir. Veja que importante. Né? E algo que os lemurianos já sabiam naquela época. Se não tivesse surgido a história dos Atlantes, aquela turma malandra lá, nossa, nós tínhamos resolvido o problema lá atrás. Não estaríamos aqui até agora, vivendo. Até agora, nesse sansarão doido aí, né? E de 80 mil anos, quando eles se desenvolveram, né? Até a intervenção dos seres de Orion, né? Que vieram no papel de guardiões vigilantes aqui, para fazer todo aquele processo de esquecimento e tal, que chegamos a 25 mil anos. De 80 Sim. mil anos a 25 mil anos, né? Lemúria, então, Bombou. avançou, bombou. Foi Bombou. uma civilização que... Só que daí, veja bem, só que daí também outros povos foram se desenvolvendo pela Terra, né? Foi desenvolvendo, foram evoluindo e tudo mais. E só que isso também chamou a necessidade desses conselhos maiores que criaram todo o projeto aqui no mundo material, eles se fizessem mais presentes. Então dá para dizer que esses conselhos maiores começaram a tutorar, de certa forma, a humanidade mais de perto nessa época que você falou, 25, 26 mil anos atrás. É quando vieram os primeiros guardiões e vigilantes. Porque até então vinha quem queria. Né? Uma civilização lá do caixa-prego do universo, passando por aqui, o sabia da terra vinha, descia, mexia com o povo, inseria, sabe? Faziam o que bem entendiam. Era tudo aberto, as porteiras. E os guardiões e vigilantes vieram nesses 25, 26 mil anos atrás para pôr um pouco de ordem, fechar um pouco as portas da casa, vamos ver o que está acontecendo, vamos organizar e vamos ver se nós podemos usar isso como um resultado real a nível genético, porque tudo isso está impresso no nosso DNA, para que outras raças também saltem evolutivamente, despertando o sentimento. Então, veja que coisa séria que foi. Né? E era num momento em que os lemurianos já estavam, né, conectando as dimensões, já estavam indo, né, já estavam criando a possibilidade da Terra, né, com o organismo vivo da terceira para a quarta dimensão, e eles juntos se integraram ao real tempo do universo. Exatamente. Naquela época eles já conseguiram por conta deles. Você veja a sabedoria que os lemurianos chegaram a ter. Sim. É incrível, né? Mas é Pensar por esse... lógico, né? Por mais que eles tivessem uma sabedoria, um conhecimento profundo, ainda tinha muito resquício das coisas aqui, né? Todos os cacarecos que já vinham com essas 13 raças, né? Exatamente, os cacarecos dessas raças destruidoras, dominadoras, que destruíram seus planetas de origem. Porque não é um corpo evoluindo, é um ser com um corpo evoluindo. E aí tinha os caras desses povos que vieram para cá, que eram dominadores. Ali mesmo surgiu seres altamente poderosos, entre aspas, assim, que dominavam parte dos lemurianos e que já queriam estender seus domínios mesmo a nível bélico. Então tinha esse lado negativo também. Então a gente está falando de uma parcela dos lemurianos que seria, digamos assim, não é nem essa palavra, mas uma elite espiritual, ou aqueles que estavam muito mais envolvidos espiritualmente. Que é Dentro uma da própria... história que acabou se repetindo, né, Romeu? É uma Sim. história que se repetiu praticamente em todos os povos. Sempre Sim. tinha os guerreiros, os briguentos, os egoístas, e tinha uma elitezinha sacerdotal, ou então espiritual e tal, que acabava preservando o que tinha daquela cultura. Isso. Né? E dentro desse processo todo, eis que chega Satanael e Saturno, né, na espécie de guardião e vigilante, para fazer algo que era até então vinculado à confederação, de induzir esses lemurianos, é um processo, né, que você conta muito bem no livro, através de efeitos sonoros e tal, induzindo esses seres ao esquecimento, para que eles pudessem aprender com eles como fizeram, e a partir daquele momento eles iniciar do zero, para servir de professores para todo esse estancamento que estava a nível do universo local, aquilo que a gente chama. Uhum. Como que era um pouquinho esse processo?
essa decisão e até essa forma, né, porque o objetivo não foi aquele que acabou sendo, né, porque ali para frente aconteceu, Só o, descambou, só descambou, né? só descambou. Veja bem, nessa época aí de 25, 26 mil anos atrás, que vieram os guardiões e vigilantes, teve aí uma interferência direta desse tal Satanael que você falou, né? Que é um ser que ele era um dissidente do processo. Por mais que ele era um ser de Orion ligado aí, era um ser poderoso a nível de influência política, vamos dizer assim. Nos nossos, na correspondência nossa aqui, terrestre, assim, é como se ele fosse um general, vamos dizer assim. Sim. Alguém que tem um comando sobre um certo grupo de pessoas, também importantes. Então, esse ser era um general e ele veio a nível de. Era respeitadíssimo, né? Não era Respeitadíssimo. qualquer um, extremamente sábio, extremamente poderoso. E ele veio junto com a tropa toda. Só que ele é um dos seres que era contra o plano cósmico. Né? Ele era avesso ao plano cósmico porque ele não advogava essa história que deveria ser feito com uma civilização nova. Para ele, tinha que ser feito uma alteração, um entendimento e uma alteração para todos, todas as civilizações avançadas, primitivas, e todas ao mesmo tempo, para o universo material aqui nosso, local, para todos. Claro. Né? E os conselheiros e os pais criadores, inclusive do universo mental, falaram que não, que tinha que se fazer primeiro um projeto piloto para daí tirar conhecimento, para daí replicar. E ele Claro. dizia que não. Porque até porque seria uma grande desvantagem, né? Daqueles que estariam iniciando no processo, dando início de uma raça e já tivessem seres que já tivessem um nível, uma caminhada muito mais avançada, né? Inseridos Exatamente. todos no mesmo local. É. Então, daí, essa visão dele, por mais que ele teve que acatar a visão dos conselhos maiores, ele, poxa, acatou, né? Tá bom, já que todo mundo fala para ser desse jeito, vai ser. Mas vamos lá, vamos proteger aquele lugar para fazer do jeito que definiu-se. Só que a gente sabe que não, ele começou a influenciar negativamente muita gente aqui envolvida com o projeto Terra. E acabou, de certa forma, prejudicando onde ele pôde, em cada processo que estava acontecendo aí para que não desse certo. Né? Tem ali dentro dos registros do relato do pessoal que fez uma expedição Rama ali no Ushuaia, que eles acessaram uma parte da história da Terra, ali do plano cósmico, em que eles, inclusive, acessaram que nesse período foram feitos experimentos, foram feitos, enfim, escravizaram lemurianos, e foram feitas algumas coisas que lembram muito até a questão dos nazistas da Segunda Guerra, né? O tanto de experimento que fizeram com povos, com todo. Impressionante como a história se repete, né? Sempre. E ela vai se repetir sempre. Se você não aprende a lição, ela volta. Sempre vai ser assim. É a lei universal, né? É o retorno kármico, é a sincronicidade, né? A coisa sempre vai circulando, né? Bem, só para a gente arrematar essa parte, porque eu quero chegar pelo menos um pouquinho em Atlântida, só, sem que a gente alongue demais e faça, dê um nó na Tá. cabeça de todo mundo. De Porque não todo dá para alongar demais, senão a gente também não tem como explicar para todos isso. entenderem. Né? E quem quiser ver essa história de forma mais completa, mais profunda, o livro do Ema, Aliança dos Exilados, é um excelente material para vocês terem, tipo de livro de cabeceira, para vocês entenderem isso. Porque eu já li uma vez, já escutei o Ema falar muitas vezes sobre isso, a gente já conversou muitas vezes sobre. Bastante. E mesmo assim era difícil de entender. Algumas vezes eu chegava lá no sítio e chegava eu e o René e falava, Ema, a gente tem dúvidas aqui na história da Terra. Daí eu me perguntava, mas vocês querem saber de qual parte? Do plano mental, do plano astral ou do físico? A gente falava, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. É porque acontecia em vários níveis, né? As coisas são concomitantes.
Sim. E eis que, né, bem, toda essa consequência desses seres de Orion acabaram gerando aquela consequência daquela guerra cósmica que em algumas culturas chamam Guerra dos Mas Deuses. isso aí, Romeu, é interessante anotar que esses guardiões e vigilantes vieram uns 25 mil anos atrás, mas há 23 mil anos atrás, um dos mais importantes empreendimentos dissidentes do Satanael foi efetivado, né? Que foi quando ele conseguiu influenciar os guardiões e vigilantes das Pleiades, que são muito parecidos conosco, inclusive fisicamente, né? Os de Órion são diferentes da gente, mas os pleiadianos são muito parecidos com a gente. E ele conseguiu influenciá-los a tal ponto em que cerca de 200 e pouco, não me lembro o número exato, de pleiadianos acabaram descendo e estabelecendo relações com os e as lemurianos. Sim. Né? Então, teve guardiãos e guardiãs pleiadianos que estavam extremamente seduzidos pela beleza dos lemurianos. E Deixa eu te fazer uma acabaram pergunta. ali gerando, né, cruzando, vamos dizer, na linguagem mais nossa aqui, né? Isso após o momento em que eles perderam, os seres de Orion perderam a guerra dos deuses, vamos chamar assim. Eles perderam a batalha e foram confinados na Terra. Foram confinados na É, Terra e influenciaram a partir do quê? Do plano astral? Esses seres das não, Pleiades? não, não. Eles ainda estavam como guardiões e vigilantes influenciando. Ah, tá. Eles ainda tinham o poder de guardiões e vigilantes, Uhum. né? Porque se lembra que tava os povos de Órion e das Pleiades como os primeiros guardiões e vigilantes. Guardiões Então, vigilantes. quem que é o povo de Órion? Do Satanael, que estava ali. Lógico, tinha um monte de gente boa, mas tinha a equipezinha do sabotador ali dentro. O que depois foram conhecidos como os satânicos, né? Exatamente, por causa do Satanael. Pois bem, e aí nessa vinda da turminha das Pleiades ali para fazer festa e tomar umas champanhe e fazer umas borbulhas e festas, acabaram nascendo híbridos entre os lemurianos e os pleiadianos. E esses híbridos foram chamados de gigantes e tal, que é a origem da raça Atlante. Os Sim. Atlantes tinham várias colorações de pele, vários tamanhos, porque eram seres híbridos. Todo mundo sabe que quando duas raças puras entram em contato, gera um ser que você não sabe que tipo vai ser. No caso ali, gerou um híbrido que manifestava muito do conhecimento, da sabedoria dos pleiadianos, mas ao mesmo tempo tinha toda a robustez, a força, o sentimento dos lemurianos. Sim. Foi Então, uma civilização aquilo que ali. começou no auge. Ah, Uma civilização que começou no auge, a nível já começou no tecnológico. auge. Mas por que ela começou no auge? Porque a confederação, não existia confederação ainda, mas na época os conselhos viram, né, o que tinha acontecido e interferiram e separaram aquelas pessoas e isolaram num continente mais ao norte, né? Então, o continente da Atlântida. Então, ali eles ficaram isolados e proibidos de interagir com os outros, entre aspas, né? Mas os pleiadianos, eles tiveram que continuar cuidando da sua prole. Com isso, os pleiadianos foram passando tecnologia, conhecimento, e ficou uma ilha altamente tecnológica, uma ilha continente altamente tecnológica dentro da Terra, num projeto paralelo ao projeto do plano cósmico. Então, não estava inserido no plano cósmico, era um projeto à parte. Mas, a nível universal, você não ia eliminar aqueles seres. Não. Então, gerou-se uma civilização poderosíssima aí, que acabou se espalhando, tipo Roma, né? Acabou se espalhando para o planeta inteiro. Né? Sim. Então, você vê que salada mista, que é a história da Terra, ela tem esses detalhes e que acaba pondo em chave todo um planejamento que você fez, né? Como se fosse um laboratório e que de vez em quando alguém vai lá, põe um reagente diferente e você, nossa, deu tudo errado, que reagente que botaram aqui? Altera tudo, né? Uhum. E, então, depois de todo esse processo, esse momento, né? Então, existiu todo esse processo que esses seres, os Atlantes, eles fizeram
coisas que não deviam em Marte eram para ter habitado até aquele planeta ali, que era entre Marte e Júpiter, antes O Phaeton, né? desse evento que explodiu. Você diria, Emma, que a gente ainda hoje, essa é uma pergunta barra reflexão para você, você diria que ainda hoje a gente sente, e muito ainda, esses efeitos de toda essa supremacia que acabou existindo desse povo atlântico sobre o restante do mundo, né? Com certeza, né? Tanto que esse espírito de dominação, ele está até hoje. Sempre tem na história humana um povo que se sobressai e domina, né? Que nem eu brinquei agora há pouco, teve Roma querendo dominar o mundo. Depois, sempre que surge um líder, o cara quer dominar o planeta, né? Por isso que todo vilão em desenho animado, eles querem dominar o mundo, né? Sim. Virou um arquétipo da própria humanidade, né? Constituir uma mentalidade extremamente egoísta e possessiva, que desrespeita os valores reais do ser, né? Simplesmente está no seu próprio egoísmo querendo conquistar. E isso está girando desde aquela época até agora. Tanto que foi tanta bagunça naquela época que há 12 mil anos atrás foi enviado aí o Sanat Kumara e toda aquela equipe para pôr ordem na estrebaria. Aí que foi a guerra. É aí que eu Aí queria se chegar. deu a grande batalha dos deuses, a chamada batalha dos deuses, porque Então, foi enviado para os lá conselhos em maiores mil alguém anos, para pôr ordem. 12 mil. 12 mil. E aí que foi após serem vencidos esse povo nessa batalha, que foi criada a grande fraternidade branca aqui no planeta. Exatamente. A missão desses 32 seres extraterrestres, a nível de conselhos, foi criar realmente um local, e eles desceram com uma nave triangular imensa, e ela se afundou no deserto de Gobi, e está até hoje na Mongólia. Ela constituiu a primeira e mítica cidade de Shambhala. Foi o primeiro local aonde se reuniu seres altamente sábios e começaram a pôr ordem na bagunça. Lógico, veio todo o poderio dos conselhos superiores junto e deu aquela guerra toda para pôr o pessoal em ordem, e a turma não queria, e batalha daqui, tiro de lá, que está narrado aí no Mahabharata, nos livros indianos, né? E também em todas as culturas fala da batalha dos deuses. Então, teve todo, não foi uma coisa fácil, foi uma coisa difícil, até que com isso conseguiu-se pegar as rédeas de novo do projeto. Gente, nós estamos com isso aqui para que o plano cósmico aconteça, porque vai beneficiar todas as civilizações que estão no seu processo estancado de evolução. Olha que importância isso. E a Fraternidade Branca conseguiu fazer isso. Lógico, com um monte de oposição. A oposição vinda dessas equipes todas aí, que inclusive o Satanael é um deles. Tanto que esses seres, esses que foram os rebeldes, esses que originaram ali os Atlantes, todo esse povaréu aí, eram estrangeiros ao projeto, não faziam parte das 13 raças, né? Mas eles foram confinados na Terra, por isso que o livro se chama Exilados, né? Aliança dos Exilados. Então, esses exilados se aliaram todos porque os conselhos maiores deixaram eles aqui e falaram: vocês não vão embora daqui até que o projeto tenha finalizado e tenha dado certo. Vocês vão criar simpatia, vão criar amorosidade pelo projeto e vão se integrar. Foi a punição deles. Tanto que a maior parte deles acabou se unindo nos projetos e está até hoje cooperando positivamente. Mas uma boa parte acabou ficando aqui, né, ainda rebelde. Eles foram isolados naquela região que é a Ilha de Páscoa, que era o local mais isolado do planeta na época, acabaram morrendo, perdendo os corpos físicos deles, ficaram aí soltos no astral inferior, que a gente chama de umbral, é um astral de vibração muito densa, de dissidentes, de pessoas que são avessas ao que acontece, né, que são contrárias a tudo, e eles estão até hoje prisioneiros nesse astral. Então, é um grupo não muito grande, aí, de uns 200 seres, que estão presos no astral inferior e que, de certa forma, eles alimentam todo um governo negativo que combate a grande fraternidade branca no mundo. Só que eles não têm corpo físico e não conseguem
vir num corpo físico, porque os corpos físicos nossos são adaptados às 13 raças estrangeiras humanas que fazem parte do projeto original. Esses seres, por serem é, é, reptilianos e outras raças diferentes, eles não encaixam, vamos dizer, na estrutura humana. Se ele vem habitar um corpo humano, o corpo morre, o corpo não abriga aquele tipo de estrutura daquele ser. Então, eles ficaram presos como espectros, e como espectros, até hoje, eles interferem nas mentes, nas emoções de pessoas que se abrem a eles. Uma pessoa muito barra pesada, muito egoísta, muito dissidente, aquele caboclo que tudo está ruim para ele, abre as portas para esse tipo de ser influenciar. Né? Falando um pouco sobre o Satanael e essa representação que muitas vezes autores captam, né, da caixa ou do inconsciente coletivo, se pegar tudo isso que falaram, tudo isso que foi falado sobre o Satanael e todas essas questões, né, que esse povo fez. Se pegar o Senhor dos Anéis, a questão do Sauron, se você pegar o Harry Potter, né, a questão do Voldemort, né, sempre existe, né, esse ser que acaba vindo e trazendo, né, do submundo, digamos assim, um efeito muito negativo e nefasto para a humanidade pelo tamanho da oposição que teve sobre o plano cósmico e como era feito aqui no Projeto Terra. Dentro de tudo isso, Emma, vamos trazer assim para a gente rumar para um final, para um arremate, né? Hoje em dia, né, os seres da Terra que já passam a desencarnar e ir para a quarta dimensão da Terra, Terra de quarta dimensão, a nova Terra. Esses seres que estão num umbral, igual você falou, no astral inferior, e como a quarta dimensão é completamente diferente do plano astral, né? Porque existe um plano astral na quarta dimensão. Isso. Então, esse momento em que a Terra vá para a quarta dimensão e que esses seres que acompanham a Terra vibratoriamente, vibracionalmente, e vão para a quarta dimensão juntos, sejam desencarnados ou encarnados, corta-se o vínculo com esses seres que querem devastar ou se opor ao processo Terra, o projeto Terra. Sim. E eles continuam aqui, mas na quarta dimensão, para uma outra coisa. É, esses seres dissidentes que são exilados aí, que fazem parte desse governo oculto negativo, eles vibram numa frequência que não é compatível com a nova Terra. Porque a nossa passagem, enquanto seres humanos, para a tal nova Terra, que a gente sempre fala, que é uma Terra física de quarta dimensão, que não é astral, né? Ela é uma migração puramente vibracional. É igual um Chandra. As experiências de Chandra que a gente tem com os guias de portal dimensional é assim, você tem que estar numa frequência X, senão você não consegue fazer nada ali naquele Chandra. Não pode entrar lá tomando uma cervejinha, um churrasquinho e tal, naquela frequência de festa e oba-oba, você não vai ver nada, vai ver só uma neblina, né? Claro. Você tem que entrar numa onda, numa certa frequência, ligada ao teu autoconhecimento e tudo mais, para acessar uma outra realidade. Então, a passagem para essa nova Terra é assim, através de um trabalho de elevação da nossa própria frequência, que você acessa. E como esses seres vibram numa frequência dissidente, e não tem quem prove para eles o contrário, sabe? Já seres de alta envergadura aí, quantos, né? Buda, Cristo, Jesus, né? Os mestres da fraternidade branca, quantos seres já tiveram contato com esse indivíduo e esses indivíduos e buscam tentar encaminhá-los. Alguns até encaminharam, mas a grande maioria continuou batalhando pelas mesmas dissidências. Então, eles não vão ter compatibilidade para migrar para essa nova realidade. Eles vão ficar nessa aqui mesmo. Só que finalizou o projeto Terra, fechou-se as cortinas do palco cósmico, eles vão poder retornar a seus mundos de origem e reencarnar lá. Eles vão continuar um novo processo de evolução deles. Quer dizer, eles vão poder lá, lógico, as pessoas que vão abrigá-las são todos seres muito evoluídos. Então, eles sabem quem é o filho, de onde que veio, o que está fazendo. Então, alguns casais muito evoluídos vão receber esses seres para poder orientá-los e tal, para ver se eles transcendem esse problema, né? Sim. Olha que interessante aqui
tem algumas, né? Bastante gente nos saudou aqui no chat, mas Ah, que um legal. irmão uruguaio, companheiro de expedição, Marcelo Ah, o Silva, Marcelo, faz perguntas muito interessantes. Estabelecer uma luta contra esses seres não seria alimentar a energia que eles representam? com A certeza. ferramenta seria o perdão e o amor para transmutar? Graças, Emma e Romeu. Isso aí, Marcelo, você está por dentro da onda. Essa é a frequência que a Fraternidade Branca usa, né? Essa é a frequência que vai se usar em todo o processo. Se você estabelece luta e briga, você vai alimentar cada vez mais a energia da guerra, da destruição, da dor. Então, como que a Fraternidade Branca age? Através das forças ensinadas pelo Mestre Jesus, inclusive, que ensinou o amor e ensinou principalmente o perdão. O perdão é a energia, é a força, é a ação que transmuta tudo. Você quer se libertar de um problema na tua vida? Perdoe, né? Isso. Então, essa ação, com certeza, muito sábia a colocação do Marcelo aí, nesse momento. É. E é algo tão difícil, né, mãe? Um momento em que a Terra está contaminada por tanto ódio, caos e divisão, né, entre os seres humanos, enquanto Uhum. seria o momento mais próprio para a gente estar cada vez mais unido, cada vez mais trabalhando em prol de um bem-estar coletivo. E É. principalmente, por favor, te interrompi. Não, eu ia falar assim que daí o interessante disso, desse bem-estar coletivo e tal, ele está associado justamente a um fenômeno extremamente importante e que acontece a cada 25, 26 mil anos na nossa galáxia, né? Na Via Láctea. Então, nós temos aí um pulso de energia que é emitido do Sol central, ou seja, da estrela supermassiva que tem no centro da nossa galáxia, que não é um buraco negro. Dali sai um pulso de energia gama, que é uma energia que nós traduzimos como uma frequência transmutadora, como o raio violeta da Fraternidade Branca. Essa energia já foi até fotografada pela NASA, está aí na internet. Quem quiser procurar, é só digitar ali telescópio Fermi, né? E o pulso do centro da galáxia e tal. Você vai ver ali o enorme pulso de energia que está e invadiu toda a nossa galáxia. O que, que isso está fazendo na Terra? Está fazendo com que todos os seres que estão aqui, e a própria Terra enquanto ser, entre numa nova frequência, um novo estado vibracional a nível de evolução. Nós temos animais já que constroem casas, animais que estão caçando, inclusive com lanças, né? Nós temos baleias que já estão falando, elefante falando coreano. Eu acho isso o máximo. Eu adoraria pegar um elefante desse e abraçar, e, meu Deus, eu não ia entender o coreano dele, mas que seria maravilhoso, seria. E nisso também nós, como animais, o ser humano também está evoluindo. O Sim. ser humano está evoluindo. E nessa da evolução que tudo está passando, nós todos estamos passando por esse processo de transformação. Aonde que eu quero chegar? Nós estamos vivendo um momento em que todas as máscaras estão caindo. Sim. E por mais que a pessoa tenha ali uma aparência X, aparência Y, um ego mais ou menos assim, daquela família, vai começar a vir o que ela tem de verdade dentro dela. Se ela é uma pessoa muito bélica, se ela é muito estimuladora de sofrimento, de divisão, tudo isso vai aflorar e ela mesma não vai se controlar. E, meu Deus, eu sou assim. Como vai ter aquelas pessoas extremamente bondosas, pessoas que estão despertando para a sua espiritualidade, e você não dizia nada. Meu Deus, aquele cara ali era tão fora do caminho, e de repente, de uma semana para outra, ele já está aqui querendo saber sobre os extraterrestres, sobre evolução, quer trabalhar com autoconhecimento e parará, parará. Isso está acontecendo, Romeu. Então, nós estamos passando por um momento de grande transformação. Essa transição planetária é um momento de grande despertar com ações. Então, nós não vamos mais ver máscaras, nós vamos ver as pessoas como elas são de verdade. Por isso que está dando tanto conflito, tanta divisão, tanta polarização, porque as pessoas não estão se contendo mais, elas estão revelando quem elas são. Né? E E é dentro, isso que nós estamos vivendo. e dentro dessa revelação, por isso que é fundamental, a gente sempre fala, eu sei que
você e a Mariel ali na Academia das Projeções sempre fala, eu ali no canal Vendo Sem Medo, ou ali o pessoal do História Perdida, Grupo de Expedição, Uhum. que é a hora do ser humano, né, mano? É a hora do ser humano, Exatamente. e o ser humano tem que fazer o que veio para fazer, tem que descobrir sua missão de alma, tem que descobrir sua identidade cósmica. E quem não começou a caminhar espiritualmente, é uma excelente hora que comece. E quem já É, começou, é importantíssimo que se aprofunde. É importantíssimo que a gente vá para cada vez mais o nosso real ser tem que vir à tona, igual você está falando. Porque é. se isso não acontecer, é a hora que o plano cósmico, o projeto Terra, está chegando nas suas horas derradeiras, né? E veja, Romeu, veja que importante isso, né? As pessoas muitas vezes se justificam assim, que o sistema é que oprime, tem muita gente fazendo as coisas e tal, através da mídia e tal, mas, poxa, eu, você, e quantos outros somos bombardeados pelo mesmo problema, pelo Exato. mesmo sistema, pelos mesmos esquemas, pelas mesmas energias, nós também estamos sendo todos bombardeados, mas não estamos entregando os bete. Então, o negócio é continuar no jogo sendo quem nós somos. Então, essa é a diferença. Você está sendo a diferença que você quer ver no mundo, através de você como ser. Porque Exato. todos nós estamos levando bomba igual. Isso. Eu não posso justificar, não, mas veja bem, é porque a mídia joga na cabeça, é muito fake news e eu entro nas ondas. Cara, você entra porque você quer. Você é Exatamente. responsável, o livre-arbítrio é uma dádiva e, ao mesmo tempo, uma tragédia, porque você vai ter que saber administrar teu livre-arbítrio. E Né? agora, por A favor. pessoa faz coisas trágicas, né, Romeu? De repente o cara faz uma tragédia lá, mas, poxa, ele fez a tragédia. Sim. Ah, mas foi influenciado pelo Satanael. Dane-se o Satanael, você que aceitou. Isso. Você que deu passagem, né? Isso. Você que foi massa de manobra, né, dessas entidades. Exatamente. E até tem uma coisa, né? Porque se a gente acaba, né, não experienciando o projeto Terra com essa tamanha intensidade e a diversidade que possui, é justamente um fator de inspiração para todo o nosso universo local saber que os seres humanos, apesar de todas as dificuldades, podem ainda chegar naquele nível que se espera. E, Exatamente. e é por isso que aqui o plano cósmico dentro do projeto Terra foi o único lugar que deu certo. Porque Uhum. nos trancos e barrancos, né, acabou se gerando o tamanho da dificuldade necessária para que a gente possa chegar lá e evoluir. Só que a gente só Exatamente. vai conseguir fazer isso, né, mano? Através de uma visão coletiva, perdoando o erro das pessoas próximas, tentando alterar dentro do nosso universo local. Então, se a gente não se unir e a gente não arregaçar as mangas para querer criar o mundo que a gente espera que seja, nada vai cair do céu, né? De jeito nenhum. Né? E veja bem, o fator da presença dos extraterrestres, que a cada dia se intensifica mais e a cada dia vão aparecer mais, são ondas, né? São ciclos de ondas que eles aparecem aos montes, chamando a atenção das pessoas, eles trazem justamente essa chamada de atenção, né, para você ver que existe realmente outras civilizações e que nós estamos conectados a uma família cósmica imensa e o momento meu, eu despertei para minha espiritualidade, então agora eu vou ter que começar a conduzir minha vida no sentido de que isso é uma coisa real, isso Isso. tem que começar a mudar o meu jeito de levar a vida. Aí está demonstrando que você realmente está agindo. Então, o extraterrestre ele vem mostrar para nós que fisicamente, concretamente, no plano físico, a espiritualidade se manifesta também. É, Você não tem só aqui para o plano espiritual, não vejo a hora de morrer porque a Terra é muito difícil. Gente, o que, que é isso? Você não vai conseguir evoluir nem 1 centímetro lá no astral se você não evoluir aqui. isso. Né? Então, esses seres trazem essa boa nova, em que nós temos que ver a importância de estarmos encarnados e aproveitar cada segundo dessa vida, porque nós estamos vivendo uma transição planetária. E quanto mais tempo nós conseguirmos nos manter vivos, mais chance nós temos de galgar o caminho apregoado por esses próprios seres e pelos mestres do passado. O que, que eles diziam? Encontrem-se e nos encontrarão. Então a gente tem que trilhar o caminho do autoconhecimento, do encontre-se. E a gente precisa de tempo para isso.
né? Não é assim, encontrei, ó, legal, sou motorista da nave. Não, é Exato. algo que é um trabalho de lapidação, de busca, de autoconhecimento, e é algo maravilhoso, é o caminho mais lindo, né? É a odisseia do guerreiro, a mais linda que um ser pode viver, que é a redescoberta de si mesmo. E ainda se você percebe que muitas pessoas entendem e encontram a Terra como, né, como se fosse um inferno, né, como se fosse uma, assim, é uma dádiva para esses seres extraterrestres. Poder vir aqui, encarnar em um corpo físico e viver essa experiência de transição planetária, né? Não Exatamente. foi todos que foram possíveis, não foi a todos que foram permitidos esse acesso, né? Mas então os seres humanos subestimam demais o potencial de vida aqui e aonde isso tudo pode chegar. Mas só vai Uhum. chegar desde que a gente encontre a nossa real natureza. Exatamente. Porque a gente, queira ou não, nós somos agentes co-criadores da realidade. Através da nossa mente, de todos nós, e das nossas emoções e sentimentos, a humanidade molda seu futuro. Né? Então, veja como é importante cada um de nós, com as suas mentes, com seu sentimento, estar cooperando positivamente para o processo. Faz uma grande diferença. Né? Porque daí você faz junta aí uma quantidade grande de pessoas, muda totalmente a realidade e para um sentido mais positivo. Como falou Marcelo, sem estar alimentando o lado negro da força. Você vai estar alimentando o lado positivo da força, que é o que nos interessa. Exato. Né? Então, não é muito difícil. A coisa é super simples, mas é só fazer. Ah, eu vou ter que pisar na cabeça de 3 para subir de cargo na minha empresa. Então, não pise na cabeça de 3. Mude a interpretação disso, mude a conjuntura de tudo, para que você consiga galgar cargos na empresa sem precisar pisar em ninguém. Exato. Começa a mudar a tua realidade, mudar teus valores, porque assim está cooperando positivamente. Ah, fulano de tal não merece que eu perdoe, olha o que ele fez na minha vida. É É verdade. justamente perdoando essa pessoa que vai ser feita a diferença, né, No no mundo. momento que perdoou, vai ser uma luz para você. Pá! É como se fosse uma corrente tirada da vida, um peso da mochila que desaparece. Né? A gente que já perdoou tanta coisa, né, Romeu, na vida, para conseguir estar onde nós estamos hoje, a gente sabe, né? Quanta pedra nós jogamos da mochila, né? É um desapego constante. É um desapego constante, cara. Nossa. Porque se você pegar, Emma, né, as pessoas às vezes perguntam: ah, quando Jesus vai voltar? Ah, quando outros avatares vão vir? Será que já não vieram avatares suficientes para ensinar tanta coisa para o ser humano? Quantos mais precisam vir, né? É. Será que a gente E espera eu, alguém e de eu fora? adoro, e eu adoro responder assim também, que nem você, e daí ainda complemento. Jesus não vai voltar. Na verdade, ele nunca foi embora. Exatamente. Sempre esteve aqui. Né? Jesus, fisicamente, sempre esteve aqui. Ele é um ser ascensionado. O corpo dele se tornou um corpo quântico, vamos dizer assim, no entendimento atual. E ele se manifesta onde ele bem entende, assim como outros avatares também. Então, nós estamos acompanhados deles hoje. Então, eles não precisam voltar, porque eles já estão. Nós é que precisamos ir até eles. Mas não a nível de uma devoção escravagista, mas a nível de uma fraternidade realmente amorosa com eles, né? Cooperando no que eles estão fazendo. E a E aí, nível. as pessoas que não acompanharem, Romeu, que é uma pergunta que está ali, se o pessoal que não acompanhar esse processo todo aí que está passando a transição planetária, vai ter a oportunidade de continuar seu processo de evolução normal, já que nós todos aqui do planeta já temos o sentimento, que é o que o universo inteiro aprendeu com a gente, já estão, esses seres já estão, já despertaram amor, tanto que alguns foram tirados dos projetos da Confederação para voltar para casa, porque eles não estavam sabendo lidar com o sentimento, estavam se envolvendo com os seres humanos, estavam querendo fazer coisas, estavam meio perdidos. Mas os ETs estão aprendendo e aprenderam. A maior parte que está aqui já aprendeu, já tem sentimento, já continuou o processo de evolução deles. E as pessoas daqui que não conseguirem galgar esse passo para irmanar-se com a sua família cósmica, esses serão conduzidos a outros planetas que seja compatível com o seu processo de evolução. Por exemplo, vamos dar um exemplo trágico assim, mas para ficar fácil a diferença. Sabe aquela pessoa bárbara que adora cortar cabeça
e o prazer da pessoa é violência, e parará, 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 ela vai para um planeta que é cheio disso. Olha que legal, é tipo videogame. Ele vai para um planeta lá que ele vai poder cortar muita cabeça, perder a dele também, vai viver um monte de aventuras por seu processo evolutivo até o momento que cai a ficha, que não é bem por aí o caminho. Sim. Mas ele vai ter essa oportunidade, porque ele adora isso, ele adora a violência. Entende? Então, cada um vai ser realocado àquele local que lhe é mais aprazível, que é compatível à sua frequência. Então, não é uma derrota, não é um inferno que foi jogado na pessoa porque ele é um pecador condenado, que nada. Todos nós estamos evoluindo. O mais pecador dos pecadores está evoluindo igual nós, está caminhando na trilha do universo. Então, cada um vai ser colocado no local que, para ele, é o melhor. Você veja, vão ter aquelas pessoas que vão despertar a centelha crística dentro de si, né? Pegando e aprendendo, né, em cima dos exemplos de grandes mestres do passado, e tem aquelas pessoas como, por exemplo, grandes desmatadores, grandes pessoas que fazem crimes profundos contra a própria natureza, vão viver em mundos devastados, em mundos que têm Isso. uma qualidade de vida extremamente limitada pela condição que existe. Então, assim, não existe nada fora de encaixe no universo, né? O universo é perfeito, né? Senão os pais criadores não teriam criado esses Elohims, esses arcanjos, esses seres poderosos. Eles criaram toda essa realidade que nós estamos, porque a realidade é mental, ela é criada nesse universo mental. Então a coisa está completamente bem encaixadinha, tudo no lugar certo, e todos têm oportunidade. Ninguém é inferior ou superior a ninguém, cada um está sendo aquilo que ele quer, porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Né? Se a pessoa quer viver naquela coisa, ele vai viver porque ele quer. Né? Lógico, daí pode-se teorizar um monte de coisas, colocar aí políticas públicas, justiça divina, não sei o quê, mas aquele lá não teve oportunidade, aquele teve. Tudo faz parte da sincronia do universo. Nenhuma folha cai no chão sem o conhecimento e sem o aval do Deus que nós chamamos, ou do profundo, ou da profunda consciência que mantém toda a criação, o Supremo. Ou seja, tudo está no lugarzinho certo. Só que nós temos que ir fazendo opções, sabe? O livre-arbítrio nos dá a capacidade de ir fazendo opções. Poxa, eu quero trabalhar com a Fraternidade Branca, eu quero ajudar nos projetos de auxílio à humanidade, quero crescer bastante para daqui a pouco estar ajudando outros planetas também, junto com essa Fraternidade Branca e tal. É uma opção, é uma simples opção, Isso. né? E aonde cada um vai colocar e depositar sua energia, né? Sendo Exatamente. na luz, sendo em um processo positivo em prol das pessoas, fazendo a diferença na vida dos outros, tendo uma visão coletiva, ou em cima do próprio egoísmo, dos próprios medos, do próprio ódio, do próprio rancor, da dificuldade de conviver com os demais. E acha justificativa que quiser, a maioria vive prisioneira dos seus medos. A humanidade é prisioneira dos seus próprios medos. Você trabalha muito esse tema, né, Romeu? No teu canal, Vivendo Sem Medo. A maior parte da humanidade vive completamente prisioneira dos seus medos, não consegue superar. É o medo do desconhecido, é a justificativa sempre pelo medo. E não é aí o caminho. Né? E aí uma grande forma, né, de existir esse grande controle, manipulação de massas que existe, porque as pessoas com medo, elas são pessoas vulneráveis, são pessoas abertas a qualquer narrativa, a qualquer tipo de dificuldade, a qualquer tipo de ação dos outros, são muito mais fáceis de ser manipuláveis, né? Enquanto a pessoa que está despertando é uma pessoa que tem mais critério, tem um nível de estudo que parte em cima de si mesmo e também de lógicas, né? Existência do planeta, aprendendo com os demais. Então é uma diferença que o ser humano, nesse momento, arrematando tudo, está no momento de escolha. Né? Para onde ele quer caminhar? Para qual destino ele vai? O ser humano, né? É. Cada ser humano traça a sua vida. Né? Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Ah, eu sou um pobre condenado que tem salário mínimo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não moro nos Estados Unidos, não sei o que. Cada um tem a justificativa para avalizar a sua própria miséria.
aí nós aprendemos que a prosperidade, inclusive financeira, é um atributo que você pode mudar na tua vida, né? A pessoa pode mudar tudo, desde a saúde física, o seu intelecto, o seu conhecimento, até a sua saúde financeira. Tudo está baseado naqueles valores que cada um carrega. E tem gente que gosta do que carrega na mochila e não solta de jeito nenhum, né? Então, a partir do momento em que eu quero ficar agarrado às pedras, eu vou ficar prisioneiro dessas pedras. Sim. Elas vão me dar total dependência delas. Eu não quero descobrir o novo, eu quero ficar prisioneiro dos velhos valores. É uma opção, não é? Sim. Sim. É uma opção. Inclusive, a opção entre aquelas pessoas que são desagregadoras, que só querem criar polêmica, que só querem criar uma forma negativa das pessoas conceberem a realidade. Então, tudo é uma questão de escolha, né? E É o exemplo das pessoas que jogam do lado negro da força, do lado negativo da força. É o dissidente, por isso que é chamado de dissidente. O dissidente é aquele que é contra tudo, e sempre vai ser contra tudo. Sabe aquela pessoa que você chama para conversar e ela nem entendeu o teu argumento ainda, já dizendo, mas não concordo, sabe? Exato. É o dissimulador. Então, é a primeira ação que nos qualifica para sermos jogadores de um time ligado ao Satanel, por exemplo, né? A essas forças divergentes. Porque quando você é agregador, você escuta, né? Você escuta e você argumenta, daí, poxa, gente, mas e se eu visse assim, não era mais legal? O que vocês acham disso? Quer dizer, a troca, ela faz parte do processo evolutivo. Compõe, né? Você compõe, cria novas peças, unifica. Ou divide, segrega através do medo, através de táticas de domínio. E todos podem viver isso, né? Ninguém divide ninguém. Porque todos têm a mesma opção, a mesma possibilidade. Né? Maravilha. Maravilha. Que bela prosa! Que bela prosa! É uma baita de uma prosa, quase 2 horas de prosa. Começamos brincando a conversa e bem no fim foi quase 2 horas, mas foi legal. É um assunto muito pertinente do nosso processo de contato. Quem for ter contato com esses seres, ou guias espirituais, ou mestres, vai com certeza ter acesso a informações ou detalhes dessa informação e vai poder entender de uma maneira mais lógica, né? Que vai ajudar a compreender esse processo. E bom, seguimos aí futuramente em mais lives aí, vamos continuar compondo esse sentimento coletivo. Vamos continuar a conversa, então. Então, Romeu, valeu pela prosa, um grande abraço para você. E nos encontramos aí, você no canal Vivendo Sem Medo e eu no canal da Academia das Projeções. E aqui também, na Missão Rama. Um abraço a todos, obrigadão, gente, por participarem. Estamos aí juntos. Namastê. Gratidão, namastê.